você estar fazendo o uso do chá, precisa ser uma casa muito segura. Muito segura, porque, por exemplo, que nem lá, já aconteceu com a gente da pessoa ter crise de pânico no momento. Então, você tem que saber como agir na hora, né? E ela teve uma crise, assim, muito brava, muito fora da casinha, que nós dois precisamos agir ali. Se a gente não soubesse agir como nós fizemos o curso, a gente nem saberia o que acontecia com ela, né? Porque Nem você todo fala mundo assim, tá a pessoa preparado. chora, a pessoa, quando você fala em crise, assim. No caso dessa menina, ela queria quebrar tudo, queria bater na gente. Então, entendi. assim, eu quero sair daqui, por quê? Aquilo que eu te falei, ver as nossas sombras é dolorido. Ver o que a gente não quer é dolorido. Entendi. Começou a ver muita coisa que ela não gostou. Muita coisa que ela não gostou ali, ela não admite. Então, assim, ela não admite, vamos supor, que ela teve um erro, por exemplo. Igual esse exemplo que eu dei da mulher que queria separar do marido e depois do chá ela não separou e eles estão muito felizes. Olha só, que legal. Esse é um ponto interessante, que a Neide até falou da barra, que ela, depois que ela fez, ela passou por um processo e depois disso que hoje ela atua como terapeuta. Todas as nossas terapias, nós testamos em nós. Então, se a gente passou por processo, ela funciona. Então, hoje a gente aplica igual ela de Barras. Hoje ela é mais conhecida de Barras aqui na região. Por quê? Porque ela passou por processo, ela se formou e ganhou esse know-how. Então é isso. Todas as nossas terapias a gente trabalha porque a gente testou e viu que funcionou em nós. Né, eu fui curada da minha depressão e de todo o peso que eu tinha com essas duas terapias. Com a barra de Axis e com a ayahuasca. A ayahuasca me curou profundamente de muitos traumas que eu tinha. E você? Qual que funcionou melhor para você? Ó, a minha experiência, eu sou diferente da Neide. A única vez da ayahuasca que eu vou dizer assim que me deu um certo receio foi a minha primeira vez. Acho que a primeira vez que você foi, o que vai acontecer, como que vai ser, né? Tem o medo, né? Tem muito mito, muita história em volta disso. Você vê vídeos falam, a pessoa passou mal aqui, então você vai meio com aquele pezinho atrás. E a gente foi nessa casa que a Neide falou lá em Oswaldo Cruz, que é muito boa, né? E lá eu fiquei assim, eu via que todo mundo, a gente acabou de fazer um curso, inclusive lá na clínica antiga nossa, um outro curso que tem nada a ver com a ayahuasca, mas aí uma das pessoas falou assim, olha, eu conheço a ayahuasca, vocês não querem ir? Depois que a gente fez esse curso, vai ser ideal, aí nós fomos. Aí eu olhava todo mundo conectado e eu não, né? E eu ali segurando, o que vai acontecer? Mas aí de repente eu falei, poxa vida, eu saí de lá e vim pra cá, e eu vou me entregar ao processo. Aí a hora que eu falei que eu me entreguei, aí eu vi. Passou a minha vida inteira naquele processo. É como se fosse assim, ó, o meu anjo da guarda, o meu eu superior, cada um dependendo da sua crença, ou o santo, o que está com a gente, mentor, cada um usa o nome. Ele foi me mostrando cenas da minha vida inteirinha, naquele processo, naquele dia. E essas cenas eram o seguinte, eles não falam de certo ou errado, só passava a cena e você mesmo falava, olha, se eu voltasse lá eu não faria desse jeito. Aí a outra, não, se eu voltasse eu faria disso. E no final ele complementou para mim, falou, olha, você passou por isso porque você fica muito preso, você quer fazer tudo certinho e você acha que não está... Você fez com a consciência que você tinha naquela época e está tudo certo. Não adianta você voltar lá querer mudar alguma coisa. Está tudo certo e segue. Então, nesse sentido, foi essa. As outras, depois, só alegria. E eu conecto aí, vixe, vai para muitos lugares, aí muitas conexões, muitas pessoas diferentes, mas só alegria. Eu nunca... Essas peia que a Neide fala, eu nunca tive. Eu nunca vomitei, nunca passei mal. Já, nunca. bastante. A Neide bastante, mas eu não. Mulher, né, filha? Né? Você guarda o rancor, se me joga naquela coisa do primeiro ano de namoro. Então, eu fiquei imaginando, do marido vai ser 1 hora, o meu vai ser 24, porque já que ele fala que eu guardo um monte de coisa aí, ó, um monte de coisa. Tem gente que dá muita importância pra muita coisa, né? Sim. Eu cago pra muita coisa, eu não ligo muito, às vezes, pra opinião alheia e tudo, então Mas é uma experiência transformadora, eu sempre falo isso para as pessoas, é uma experiência transformadora, mas é chamado, tem que ouvir o chamado. Não adianta ir com medo. A ayahuasca você tem que sentir de ir.